Bom, esse é o resumo de Sistemas de Detecção de Intrusão da disciplina de Segurança em Redes do curso de Ciência da Computação na UFC. Bom, os princípios básicos de funcionamento de um IDS. Quanto mais rápido uma intrusão é detectada, menores os danos causados. Ou seja, enquanto o atacante está efetuando seu ataque, com o mais rápido possível que o IDS conseguir detectar e informar isso, alertando ao administrador do sistema, menores são os danos causados por ele. Inclusive, alguns ataques persistem por um certo período de tempo, e quanto mais rápido o IDS conseguir identificar esse tipo de ataque, melhor para o administrador do sistema resolver os problemas futuros. O IDS efetivo pode funcionar como inibidor e assim prevenir intrusões. Não é obrigação do IDS prevenir intrusões, mas há uma implementação ao qual ele consegue, ao detectar um tipo de ataque, bloquear e barrar esse ataque. Por fim, a detecção de intrusão fortalece medidas de prevenção de intrusão. Ataques conhecidos, ataques que são efetuados e barrados, eles ficam salvos como num banco de dados com uma informação bastante útil para prevenir qualquer futuro ataque possível. E bom, os IDS nós possuímos praticamente duas classes, os baseados em estação e baseados em rede, que eu vou falar mais futuramente. E o IDS ele possui esses três objetos de interesse. Os sensores, que se referem mais à entrada de dados, eles são responsáveis por fazer essa coleta dos dados. Os analisadores, eles recebem essa entrada dos sensores ou de outros analisadores e geram uma saída, informando se houve intrusão ou não, podendo inclusive editar informações, informar ao administrador do sistema sobre aquelas informações, sobre a veracidade dessas informações. E por fim nós temos a interface de usuário, que é onde o administrador ele vai conseguir controlar esse comportamento do sistema. Então ele consegue ver a saída do sistema e controlar esse comportamento a partir dessa interface. Os requisitos para o funcionamento ideal de um IDS seriam executar continuamente com a mínima supervisão humana, ele funciona sozinho e ele alerta aos administradores de rede, ser tolerante a falhas, não dar tantos falsos positivos nem falsos negativos, resistir à subversão, ou seja, um código malicioso que vai tentar barrar o sistema e vai acabar passando como um falso positivo ou um falso negativo, impor um sobrecusto computacional mínimo. A implementação de IDS, firewall, tudo isso tem um certo custo na vazão dos sistemas que estão utilizando esses softwares. Então, diminuir o custo é interessante. Ser capaz de adaptar as mudanças no comportamento do sistema, ou seja, eu mudei algum tipo de aplicação, mudei porta da aplicação, mudei a forma como gerenciava aquela aplicação, então ele tem que ser capaz de se adaptar a isso e não bloquear essas aplicações que já são permitidas. Ser escalável, a quantidade de operações que forem necessárias e servidores, computadores pessoais que estiverem na rede, e permitir a reconfiguração dinâmica. Eu não preciso desligar o IDS para que eu consiga fazer as configurações nele. Ele deve permitir que eu faça as configurações em tempo real. E aqui nós temos os registros de auditoria. Os registros de auditoria nativos são aqueles que são praticamente implementados em todos os sistemas operacionais. O sistema ele coleta informações sobre os usuários e faz um tipo de contabilidade. O interessante disso é que eu não preciso de um software adicional para fazer esse tipo de coleta de informações, mas uma desvantagem é que eu posso ter muito dado bruto que não é de meu interesse, e para isso eu utilizo o registro de auditoria específico de detecção de intrusão, que no caso eu coloco um software específico, que ele vai fazer uma coleta de dados sobre um tipo de aplicação específica, algo bastante específico. E uma desvantagem seria, eu tenho esse registro de auditoria nativo, que já é do sistema operacional, funcionando com outro registro de auditoria que é via software, ou seja, isso dá uma carga maior de trabalho para o sistema. Bom, nós temos essa abordagem geral para a detecção de intrusão, a detecção de anomalia, que ele vai detectar qualquer tipo de fuga de um usuário ao comportamento padrão que ele tem. Ou seja, todo usuário ele tem um perfil de comportamento na rede, na internet, e essa detecção de anomalia ela faz um estudo estatístico dos sites que o usuário utiliza, das aplicações que ele utiliza. Qualquer coisa que for muito fora desse tipo de padrão, ele detecta como se fosse uma anomalia e pode identificar como um ataque e bloquear. Por exemplo, um usuário ele acessa suas redes sociais, mas em algum dado momento ele ficou mandando pings diretamente para um servidor, para tentar entupir o servidor com esses pings e, sei lá, atrapalhar o funcionamento dele. Então essa seria a anomalia. A detecção de assinatura
ela vai buscar informações específicas sobre protocolo, cabeçalho TCP, o tipo de porta utilizado. Então ele procura ataques que são específicos para certas assinaturas. Ou seja, eu posso querer fazer um buffer overflow e eu mando um tipo de pacote na rede que tem essas intenções, ou então eu fragmento um pacote para tentar passá-lo pela rede. Então ele faz essa detecção de assinatura. Tanto essa detecção por anomalia quanto por assinatura funcionam nos IDS baseado em rede e baseado em estação. Aqui seriam as medidas usadas para detectar, né? Então, por exemplo, tem a frequência de acesso ao dia, que é mais falado do comportamento, né? O tempo de acesso, a quantidade de tráfego, a quantidade excessiva de dados transmitidos para locais remotos podem significar vazamentos de dados sensíveis, e isso é bastante interessante para as organizações terem cuidado com isso. O médio de desvio padrão, falhas de senha no acesso, então um usuário está tentando acessar algum usuário administrador e você percebe que tem várias falhas na tentativa de acesso. Isso indica possivelmente um tipo de ataque. Isso de um usuário da própria organização. Aqui atividades de comando ou execução de programas. Então a frequência de execução, o que ele utiliza. Tudo isso indica um possível tipo de ataque. Inclusive aqui, na falha de contagem de leitura, escrita, criação e remoção, que se relaciona mais a arquivos, acesso de arquivo, onde ele pode detectar usuários que tentam persistentemente acessar arquivos não autorizados. Então o usuário mal intencionado sabe que tem um servidor de arquivos na rede, e ele quer ter acesso de todas as formas, então o IDS ele pode barrar isso. E aqui temos os IDS baseados em estação, onde ele acrescenta uma camada especializada de software de segurança a sistemas vulneráveis. O Firewall ele é bastante interessante, ele tem que estar ativo nos computadores pessoais, mas ele não protege contra ataques na camada de aplicação. Já o IDS ele consegue proteger na camada de rede, transporte e aplicação, é bastante interessante. Ele monitora atividades no sistema em uma variedade de modos. Então eu posso especificar o que eu quero procurar de um usuário, que tipo de aplicação ele está utilizando. E em alguns casos ele interrompe o ataque antes de causar qualquer dano. Então um usuário ele começa a enviar dados sensíveis de uma empresa e começa a enviar esses dados para algum local remoto fora, e ele já consegue barrar isso antes mesmo de o usuário causar algum tipo de dano. Logo trazendo também registros com essas informações, né, para auditoria posterior. A finalidade primária dele é detectar essas intrusões, registrar esses eventos e enviar esses alertas. O baseado em rede é mais completo. Ele pode ser posicionado em certos locais estratégicos da rede, onde ele vai monitorar todo um conjunto de rede. E ali ele é mais completo por isso. E a carga de trabalho dele também é maior. No caso baseado em rede, pode examinar atividades de protocolos, como havia dito anteriormente. Naquela rede, vendo todo aquele tráfego da rede, ele consegue determinar o que pode passar ou não na rede, ou que ele pode barrar se ele for implementado com prevenção de intrusão. E ele examina o tráfego dirigido a sistemas de computadores potencialmente vulneráveis em uma rede. Então eu posso ter uma DMZ, que é uma rede desmilitarizada, e posso ter um usuário interno tentando fazer algum tipo de acesso, como eu havia dito anteriormente, para causar algum dano à organização. E aqui teríamos o que seriam as implementações. Essas lupas seriam os locais mais interessantes de se implementar. Então vou começar logo aqui pela internet, onde eu posso ter uma implementação de um IDS. Ele vai fazer a conexão diretamente com a internet e eu vou ter uma quantidade, um tráfego maior de dados, de informação, então eu consigo varrer uma quantidade maior de ataques, mas em compensação a carga de trabalho é muito grande e pode acabar passando muitos falsos positivos, falsos negativos. O segundo caso que eu vou passar aqui é esse logo após o Firewall. O Firewall ele protege até a camada de transporte, então qualquer tipo de aplicação pode passar despercebido. Nesse momento, o IDS ele é interessante, onde ele pode enviar um alerta avisando daquele tipo de aplicação que pode ser potencialmente perigosa para o sistema. E aí eu posso ter também dedicado a um firewall interno, onde eu vou ter redes de servidores e tem recursos de dados, informações importantes, bancos de dados, todo esse tipo de informação que é interessante. E eu vou ter essa proteção adicional, onde aqui eu também vou ter um tráfego consideravelmente grande de dados, já que aqui eu vou ter um servidor que pode ser algum tipo de banco de dados. Então essas informações vão passar com muita frequência e é interessante barrar essa tentativa de acesso de usuário que não tem permissão. E por fim, nas redes de estação de trabalho, onde um intruso ele pode tentar entrar na rede interna para causar algum tipo de problema, já pelas estações de trabalho que normalmente são mais vulneráveis também. E por fim temos uma implementação do que seria o IDS com IPS, que é o Snort Line, que é o Snort
que é um mecanismo leve, um IDS, que com uma pequena modificação se torna um IPS, adicionando três regras principais. Ele descarta, rejeita e tem um S-drop. O S-drop, ele basicamente vai descartar aquela informação e pronto, não assina nada. Em rejeitar, ele rejeita aquele pacote, descarta ele, assina em log essa informação de que foi feita essa rejeição e avisa o administrador. O descartar, ele simplesmente descarta e assina em log, ou seja, o rejeitar seria um modo mais completo, eu aviso o administrador. E ele permite a implementação do honeypot, que é meio que uma armadilha para intrusos ou atacantes, ao qual o atacante ele envia ele faz o seu ataque e ele fica fazendo esse ataque a um tipo de rede específico feito para isso. Só que o IDS ele protege desse tipo de ataque, ele inutiliza esse ataque. Então, para o atacante, os dados estão chegando no computador, na máquina-alvo, mas não está acontecendo nada, ele não tem nenhum tipo de retorno. Então, esse honeypot é interessante para analisar os tipos de ataques que os intrusos podem tentar fazer na rede. Bom, e é basicamente isso.